Olá! Hoje nós vamos aprender como montar uma maquete virtual utilizando o programa SketchUp. Para isso, primeiramente, a gente vai importar a planta do AutoCAD, para que a gente não tenha que fazer todo o projeto novamente. Então, eu vou selecionar aqui Projeto Unifamiliar. Espera um pouquinho que ele carrega totalmente. Tá? A gente pode observar toda a planta original foi importada para o programa. E para isso, para que a gente consiga editar, a gente vai aqui nessa ferramenta Selecionar. Vai selecionar toda a planta. E com o botão direito do mouse, a gente vai clicar aqui em Explode. A partir disso, a gente tem a opção de editar toda a planta que foi importada para o SketchUp. Então, dando um zoom aqui pertinho, a gente tem algumas ferramentas aqui na barra de ferramentas que serão usadas. Essa que eu estou utilizando agora é o Editar. Com ela a gente tem a possibilidade de visualizar toda a planta em todo o seu contexto, todas as vistas do projeto que vai ser gerado. E iniciando, para levantar as paredes, eu vou mostrar aqui para vocês como a gente faz esse processo, tá? Utilizando aqui essa ferramenta, de criar linhas, a gente pode selecionar pequenas faixas. Com isso a gente percebe que mudou aqui e as paredes estão cinzas. Então, utilizando essa ferramenta aqui de empurrar, a gente vem pertinho aqui e quando ela fica selecionada, é só clicar e a gente tem a opção de subir parede ou de descer. Então, marcando o pé direito desse projeto, que é de 3 metros, aqui embaixo tem a barra distância, tá? Mostra quais são as medidas que a gente quer utilizar. E a gente pode puxar ou escrever. Então, tem aqui 3 metros de pé direito, dá um Enter, e a gente conseguiu erguer essas primeiras paredes que foram selecionadas. Tá? Sempre fica alguma linha passando, a gente pode selecionar a borracha e consegue apagar tranquilamente. Tá? Então, a gente tem aqui uma visão mais ou menos de como vai ficar, certo? E, visualizando aqui, a gente tem a opção tanto de subir essa outra parede, com a mesma ferramenta, ou de puxar a parede já existente. Com isso, aproximando aqui um pouquinho, a gente tem um pontinho, que é o endpoint, que marca mais ou menos qual é esse final que a gente vai querer usar. Então, eu posso aproximar e clicar, que aí eu já vou ter todos os limites de parede que foram selecionadas com o pé direito que a gente quis utilizar. Tá? Nesses espaços que a gente tem aqui, são janelas, as marcações de janelas da suíte. E aí, com isso, a gente pode fazer a mesma coisa. Vem aqui com a opção Line, seleciona, e mais uma vez as paredes serão destacadas. Sempre repetindo esse processo de levantar as paredes com o pé direito de 3 metros. A gente vai fazendo todo esse processo para complementar a nossa maquete virtual em 3 dimensões. Algumas vezes, a gente utiliza a função Line e ele não seleciona completamente. Então, a gente pode tentar as diagonais, que ele sempre vai selecionar alguma parte. Então, levantando aqui, a gente pode fechar aqui mais uma vez e consegue levantar só esse pedacinho aqui de diagonal que foi gerado. Tá? 3 metros. E aí a gente tem aqui a parede inteira levantada. Então, eu posso apagar essa linha, orbitar, e a gente tem aqui a outra marcação da parede. E aí eu posso trazer novamente essa parede procurando o endpoint dela. Tá aqui mais uma parte da parede gerada. Então, repetindo todo esse processo no projeto, em toda a área da planta baixa, eu já tenho aqui montado em outra área do SketchUp aberto, aqui, mais ou menos como o projeto vai ficar com todas as paredes erguidas.
Algumas delas já têm alguma textura, já tem alguma pintura que foi colocada durante a execução do projeto. Inclusive as janelas que eu vou mostrar para vocês como será feito daqui a pouco, elas já têm todas a opção de efeito. Como nesse projeto todas as portas e janelas foram representadas em vidro, a gente percebe que o programa tem um efeito legal que mostra realmente como se fosse uma porta de vidro. Então a gente consegue visualizar todo o seu interior e sentir realmente como esse projeto vai ser na prática, tá? Então, voltando aqui para o nosso outro projeto, eu vou aproximar aqui um pouquinho e vou mostrar como a gente vai fazer essa janela. Eu vou apagar essas linhas de marcação de janela, os dois lados. Vou selecionar da mesma forma a parede. Essa altura que a gente marcou para o início da janela foi de 1,5 m, 1,20 m. Então, eu marco aqui 1,20 m de altura. E a gente tem noção de como vai ficar a altura da janela. A partir disso, deixa eu aproximar aqui. A partir disso, a gente tem a opção aqui de utilizar essa outra ferramenta, que é a fita métrica. Então, com ela, eu vou marcar aqui deste ponto a altura de 1,5 m, que é a altura de todas as janelas, e a gente tem aqui onde é que esse ponto se encontra. Então, com essa mesma ferramenta, eu vou traçar uma paralela e ela me dá a opção de visualizar uma paralela infinita. Certo? Com isso, a gente utiliza mais uma vez a ferramenta de criação de linhas, marca qual vai ser esse tamanho da parede que vai sobrar, que estará acima da janela. E mais uma vez, com a ferramenta de puxar, a gente traz essa parede até o seu final, fechando assim a janela. Essas linhas que sobram, a gente pode apagar. Às vezes acontece de apagar a parede inteira, mas aí a gente vai vendo e devagarzinho a gente vai apagando cada uma, sem que apague todo o projeto, tá? Agora, para marcar aqui qual vai ser o espaço da janela, eu vou procurar aqui o ponto médio, que é o próprio programa dá essa opção de ferramenta, e com a fita métrica, mais uma vez, eu vou traçar essa paralela aqui, tá? Eu coloquei uma folha de mais ou menos 4 milímetros. Então, para isso, eu vou demarcar 0,2 para um lado e 0,2 para o outro. Marcados esses pontos, eu vou, com a ferramenta do Line, criar linhas com 2 metros. Vou apagar essa paralela. E utilizando a ferramenta puxar, a gente consegue levantar na altura de 1,5 m a folha da janela. Dando um zoom mais ou menos aqui para que vocês vejam. A gente pode apagar essa outra paralela também. E rotacionando, a gente vê que ela fechou a janela em todo lado. A gente consegue apagar as linhas. E aí eu vou adicionar o efeito de janela que a gente tem no outro projeto. Como essas janelas elas são de correr, em todo projeto a gente tem janela de correr, que corre para os dois lados, sempre na sua metade. Nesse caso aqui a gente vai procurar o ponto médio, que é de 1 metro, e marcar essa folha. O mesmo a gente faz do outro lado, procurando também o ponto médio, para que a gente não precise já estar medindo direto. Levanta e marca 1,5 metro. Então, procurando aqui como ficou a nossa janela,
a gente consegue aplicar uma textura. Então, clicando aqui nessa opção, que é de pintar ou preencher, a gente tem uma tabela aqui, né, tem uma paleta com várias opções de preenchimento. Então, eu tenho aqui translúcido, e eu escolhi essa opção de azul, que é a opção de vidro translúcido. Então, é só pintar todas as folhas, que automaticamente ela já vai para o lado de trás, e faz o mesmo, tá? Então, com isso, a gente consegue dar o efeito de janela, aplicando o efeito de vidro, respeitando o que pediu o projeto, tá? Então, o mesmo vai ser feito em todo o preenchimento do nosso projeto. Mesma coisa será feita nesse caso, a gente apaga as linhas, tá? Dá um Ctrl V. Marca com a ferramenta Line a parede. Puxa em 1,20 m. E marca aqui, mais uma vez, a altura de 1,5 m. Para que, mais uma vez, a gente recrie essa janela ao lado. Procura aqui qual é o ponto certinho, que às vezes a gente tem que dar um zoom. E às vezes não é preciso dar um zoom tão de pertinho. Então, a gente procura aqui, na parede. Para que fique certinho, não sei porque o ponto não está entrando. Tá? Mas aí a gente consegue fazer novamente todo esse processo. Pode apagar as linhas também, depois que finalizar a janela, e dar todo esse efeito. Tá? Então, como o projeto é um pouco grande, para que a gente não precise montar todo o projeto desse jeito nessa videoaula, eu já tenho aqui aberto todo o projeto, todas as paredes levantadas. Na área gourmet, aqui atrás também, a gente tem uma varanda gourmet, localizada nesse espaço. Ao lado a gente tem uma academia panorâmica. E a área de serviço com coradouro, que neste caso é aberto, aqui atrás. Tá? Então, nesse espaço, nesse outro projeto aqui, eu levantei as paredes, coloquei as portas, coloquei as janelas, perdão. Já coloquei as portas principais, mas não coloquei a altura correta das portas de dentro, que já foi o caso que eu coloquei aqui atrás. Tá? A gente vê que aqui a gente já tem demarcado a altura de 2,10 m, certinho aqui, e com a parede fechada aqui em cima, para ficar o projeto certinho. Então, eu vou mostrar para vocês agora como é feito esse processo, que é bem similar ao processo das janelas, para que a gente consiga dar esse efeito todo no nosso projeto. Então, novamente, utilizando a ferramenta de medir, a fita métrica, a gente marca a altura da porta de 2,10 m, marca a paralela, vem com a ferramenta Line, dá qual é esse espaço, e quando puxar, a gente traz até o ponto final, na extremidade. Então, a gente pode apagar essa linha finita. Como nesse caso a porta de correio, o vão ele não se encontra, ele fica com essa diferença aqui, justamente onde vai ser instalado a porta de correio. Tá? Mas aí, como ela não fica até lá em cima, a gente pode criar aqui, no mesmo modo, uma paralela, e puxar só essa partezinha de cima, para respeitar só a parte da porta que vai ficar de correio, respeitando o espaço de instalação da porta. Então, com a ferramenta de apagar, a gente vem aqui e apaga essas linhas de excesso, e fica
o espaço certinho da parede e da porta de todos os lados. O mesmo a gente faz em todo o projeto. Apaguei aqui ali. A gente faz aqui em todo o projeto, da mesma maneira, marcando todas as alturas que nesse caso são padrão. Todas elas têm 2,10 metros, então fazendo mais uma vez aqui. A gente com a ferramenta de orbitar encontra qual é o melhor ângulo a visualizar. Marca aqui, mais uma vez, 2,10. Encontrou aqui, marca paralela. Com a line, marca qual vai ser esse espaço da parede. E com a ferramenta de puxar, seleciona até o final. Mais uma vez foi feita o fechamento da parede para a instalação das portas. Como nesse caso ela também é de correr, a gente pode selecionar aqui e trazê-la até o seu ponto final, apagando as arestas, as linhas que não serão necessárias. Auditando aqui um pouquinho, a gente consegue ver essa diferençazinha que vai ser a instalação da porta. Então, a gente tem aqui o projeto, finalizando, a gente terá ele todo completo. Eu acredito que eu tenha salvo esse projeto já completo. Mas como eu tirei algumas fotos do acompanhamento do projeto, nas fotos eu acredito que mostre. Então aqui eu tenho todas elas, em todos os espaços, todas as portas instaladas. Então basicamente o SketchUp é um programa que nos permite criar peças, projetos, entre outros, em perspectivas de 3D, para que a gente consiga ter uma noção de como ficará o projeto, de como ficará essa peça na realidade. Além disso, a gente consegue colocar detalhes de vegetação, a gente consegue colocar blocos de mobiliário, todo esse processo. Na videoaula seguinte, que vai ser adicionada pela minha colega, ela vai mostrar para vocês como é feita a colocação do telhado para complementar esse projeto. Tá? Então, por hora, eu acredito que deu para passar todas as dicas para montar. Vocês viram que não é um processo difícil, na verdade é um processo até bem rápido, bem simples de ser feito, e seguido corretamente. Tá? Então, eu agradeço a atenção de vocês e finalizo essa videoaula. Até a próxima. Obrigada.